Vai começar. Gravando. Tá. Então, ajeita aí que eu tava arrumando a tela aqui, achando que eu ia arrumar a sua tela pelo meu computador. Mas tudo bem. Vai lá, mano. Então, cara, eu li o... Vamos orar rapidão. Bora aí. Amém. Eu sou meio herege. Tá registrado, hein? Obrigado, Pai amado, por mais oportunidade, Pai, de a gente estar fazendo esse estudo, Senhor, pensando, Pai, a respeito da relação entre fé e ciência, Pai. Nós pedimos graça, Pai, que o Senhor conduza nosso coração, conduza nossa mente, Pai, para compreender melhor, Pai, sobre a forma como pode ocorrer uma integração, Pai, entre essas duas áreas de conhecimento, Senhor. Nós pedimos graça, Senhor, que nós possamos observar piedosamente, Pai, os teus caminhos, Senhor, para que a gente não se deixe persuadir, Pai, por filosofias vãs, Senhor. Mas sim, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, nos permita encontrar misericordiosamente, Pai, um bom caminho, Senhor. Nós pedimos graça também que Jesus Cristo seja levado em consideração durante todo o processo, Pai, para que Ele seja sempre exaltado, Pai, e glorificado, Pai, na sua postura, Pai, de Deus soberano, Pai, sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, eu li a edição da editora Loyola, né? Amor, tá aqui, xixi. Falei. Gravando, Rossano. Eu li a edição da editora Loyola, que é de 99, né? Aqui não está especificando qual que é a edição do original. 99, né? 2009? Não, a primeira edição em inglês é de 99, na verdade. Ah, tá. Entendi. A edição de 1999. Uhum. O livro que eu tenho em mãos é de 2005. Isso, Uhum. É a tradução. Uhum. É interessante que foi bastante ampliado o texto, né? E ele traz discussões que, para mim, são bastante importantes. Por exemplo, o texto antigo, ele vai discutir um pouco das visões sobre ciência, né? Racionalismo, empirismo. Desculpa, só para me localizar, você está falando o que trata do livro, né? Do livro antigo. Ah, tá, beleza. Do livro antigo. Então, ele vai discutir questões relacionadas às ideias sobre ciência, né? Ou como que se conhece, né? As vias pelas quais o conhecimento e o entendimento é construído, né? Então, ele vai falar da postura do realismo, do racionalismo, do empirismo, né? Ele fala sobre realismo e idealismo, certo? Uhum. A tese do Rankine, né, o positivismo lógico, ele fala sobre o Karl Popper, sobre a falsificação do Karl Popper, sobre mudanças de paradigma do Thomas Kuhn, e ele fala sobre o conhecimento pessoal, do Polanyi, no capítulo 3, né? Uhum. Então, é interessante que ele trata sobre esses aspectos na nova edição, só que ele traz outras discussões que são muito mais que aprofundam isso. Por exemplo, fato e ficção, né? Realismo e instrumentalismo. São duas visões de como a ciência se porta. Ou a ciência está tratando do mundo real, ou a ciência é apenas um instrumento pelos quais a gente usa como uma ferramenta que pode funcionar, como pode não funcionar. Então, é uma visão mais relativizada da ciência, o instrumentalismo. Nisso ele discute realismo, ele vai discutir idealismo, instrumentalismo, né? Mas traz, por exemplo, discussões sobre explicação, ontologia e epistemologia. Uma coisa que eu tenho percebido no estudo sobre história, filosofia da ciência, a relação disso com o cristianismo, é que quando nós vamos tratar de relacionar a ciência e a religião, ou buscar um ponto de contato entre as duas, né? Quando nós vamos estudar a área de ciência e religião, a metafísica, ontologia e epistemologia são fundamentais na discussão, entendeu? Sim. A natureza da realidade. Tratando sobre isso, vou já colocar um ponto, pode ser? Pode. Só que finalizar aqui. Então, a natureza da realidade, como o conhecimento, como se entende, né?
a aquisição de conhecimento, o que é a realidade, são temas bastante importantes, porque ciência e religião, de um ponto de vista cristão, a ciência e o cristianismo, elas tratam da mesma realidade. Só que uma se aproxima da realidade por meio da revelação, o outro se aproxima da realidade por meio do estudo da natureza. Então, tanto o esforço teológico quanto o esforço científico, eles são hermenêuticas. São maneiras de se interpretar a realidade, certo? Uhum. Só que um parte do que é dado numa revelação e o outro parte do que é um dado natural, do mundo natural. Então, existe uma aproximação muito interessante. Quando a gente faz isso, então, ontologia, metafísica e epistemologia, tem mais um outro fator, que agora eu não estou me lembrando, são muito importantes. Um autor que discute isso é o Michael Pullen, no livro Princípios e Valores da Educação Científica. Uhum. O Michael Pullen é um filósofo da ciência que trata sobre educação, né? Ele é um filósofo da ciência cristã. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, ele vai tratar nesse livro aqui de vários aspectos, questões relacionadas à moralidade, valores, né? Por exemplo, o primeiro capítulo é sobre moral, né? Sobre bases para se tomar decisão, né? Valores e princípios em ciência, né? Linguagem, conceitos e modelos, qual que é a importância de cada um deles, né? No trabalho científico. Então, isso é uma coisa bastante interessante. O Michael Pullen levanta essa questão e era uma coisa que eu, sozinho, estava começando a pensar, poxa, se eu tenho que entender essas coisas, eu preciso de uma base ontológica, uma base metafísica, uma base epistemológica. Uhum. Então, é importante que essa, ao meu ver, espero que me surpreenda mais o texto, né? Que aqui vai falar sobre metodologia, investigação, vai falar sobre várias coisas que me deixaram muito instigado para poder ler o livro, né? Então, mas ele coloca isso como uma aquisição muito riquíssima para o estudo da relação da ciência e da religião. Sim, parece que o Alistair McGrath, ele faz digamos assim, ele apresenta essa questão do aspecto ontológico justamente porque, no que eu consegui captar dele, ele coloca isso como uma ponte entre as ciências naturais, falando sobre o aspecto cognitivo da observação experimental e a relação disso com o aspecto das crenças individuais para o processo de interpretação. Tipo, ele vai falar especificamente sobre isso mais para frente, na cadeia. Aqui ele fala sobre religião e explicação, e no final do capítulo, se eu não me engano, ele vai falar sobre essa questão. Ele vai passar pela falsificação do Karl Popper, ele vai falar sobre o Thomas Kuhn, na mudança de paradigmas, e daí ele vai falar um pouco mais sobre essa questão, de que a questão paradigmática ela está muito relacionada com aspectos de crença também. Né? Que o Thomas Kuhn parece-me que vai tratar apropriadamente sobre isso, de que a mudança de paradigmas envolve também uma mudança de crenças, que vai necessitar uma mudança de pressupostos para fazer novas considerações a respeito de um fenômeno. Exatamente. Então, deixa eu procurar uma anotação minha aqui, se você quiser continuar comentando, aí eu já vou falar um pouco sobre isso. Certo. É que eu queria mais assim, mais pausadamente para a gente comentar, só que é que o tempo é curto, então vamos fazer assim, daí depois eu converso com a Rossana aqui, que eu queria que ela entendesse também. Sim. Mas você não está entendendo, né? Porque... Realmente, não estou entendendo. Mas estou acompanhando plena. Fazendo cara de inteligente, né? O cara de inteligente é boa. Sim. Pera aí, mano. Caraca. Tô calmo. Eu achei interessante nessa parte do capítulo 3 ele falar sobre o aspecto de verificação. Sim. Existe uma relação entre verificação e falsificação. Porque
ele usa, acho que como gancho, o aspecto de verificação, para explicar que o método empregado para verificação, ela requer uma certa... Cadê? Só achar aqui, peraí. É que ele fala, tipo, o processo de observação é ao mesmo tempo um processo de interpretação, né? Sim. Que é aquilo da gente poder entender a ciência como uma hermenêutica. Isso também contribui para você ir contra o pensamento cientificista. Porque o pensamento cientificista ele absolutiza a ciência como um potencial explicativo. Então, só existe explicação verdadeira dentro do que se pode explicar em termos de metodologia científica. Ok? Bom, se ciência é uma hermenêutica, é uma interpretação, então existem aproximações variadas e possíveis para poder explicar um fenômeno, ou explicar a realidade. Então, o que a gente tem que buscar seria inferência a melhor explicação, né? Dentro das várias possibilidades que existem, qual que é a melhor explicação possível? Exatamente. Né? É o que ele trata no começo da sessão. Exato. E como ser uma hermenêutica, ela é, de fato, influenciada pela visão de mundo, certo? Pelo paradigma vigente, ou pela visão de mundo da pessoa, pela visão da realidade que a pessoa tem, entende? Então, aí entra a questão do conhecimento pessoal, né? O quanto que as nossas motivações pessoais interferem na escolha dos nossos dados e na escolha da interpretação que a gente faz, a gente dá sentido para a realidade. Ele vai falar mais sobre isso no capítulo 4. Isso eu estou tentando uma anotação que eu fiz sobre o Thomas Kuhn, lendo o livro do McGrath. Está difícil, eu acho que eu perdi. Se eu perdi, eu vou ter que caçar aí e fazer tudo de novo. Mas a ideia do Thomas Kuhn é o seguinte: existe, em cada período, existe uma ciência normal, certo? A ciência, ela vai ter um processo dialético entre falsificação e verificação. Até você chegar, aqui achei, garoto, eu vou mandar depois no grupo, né? A ciência normal é a ciência cujo paradigma é aceito. Certo. Existe um processo durante a ciência normal, a sua constituição, o seu estabelecimento, ainda existe o processo de busca por conhecimento. Então, existe um processo de pesquisa, onde a gente tem verificação e falsificação de diversos aspectos das teorias, né? Os modelos da ciência. Então, existe um processo dialético na construção de conhecimento, onde você verifica dados e você tenta falsificar. E esses dados, sendo falsificados ou não, eles são novamente verificados, até um ponto que você encontra uma anomalia teórica, né? Que seria essa anomalia teórica, né? É uma coisa que aquele modelo, aquele paradigma não consegue explicar. Agora, existe a possibilidade, por exemplo, no caso da química, que a gente chega a uma tensão teórica na qual uma teoria não consegue explicar, então nós formulamos uma segunda teoria e adicionamos ela ad hoc, adicionamos ela de fora, e trabalhamos com duas teorias que explicam em níveis diferentes ou por pontos de vista diferentes, mas trabalhamos ao mesmo tempo, simultaneamente. Sim. Isso é o caso, por exemplo, muito verdadeiro nos modelos de ácido e base. Os atômicos também. Os modelos, não necessariamente, os modelos atômicos também, mas hoje em dia o modelo quântico... Mas a nível didático, essa ideia funciona bem. Na verdade, assim, com relação a modelos atômicos, é só uma aproximação a nível didático. Porque você vai conhecer os modelos anteriores ao modelo mecânico quântico. Porém, o modelo mecânico quântico hoje é o modelo vigente, é o modelo utilizado em qualquer discussão. Você não vai discutir no artigo científico modelo atômico, sei lá, de tal. De outra forma, Não faz sentido.
fazer uma discussão com base referencial. Mas com relação aos modelos de ácido base, isso é verdadeiro. Porque para cada nível que a gente precisa estudar, a gente pode modelo do Roasted Glory, né? Modelo de Lewis, né? É verdade. Aí, um modelo que leva em consideração alguns aspectos quânticos é o modelo dos ácidos moles e ácidos duros, né? Ácido mole, base mole, ácido mole, ácido duro, base mole, base dura, que entra ali algumas questões quânticas, algumas questões mais interessantes de se discutir, né? Certo. Só que esses 4 modelos, esses são os 4 modelos mais aceitos, mas existem mais, eles trabalham e são utilizados ao mesmo tempo, simultaneamente. A mesma coisa com a TLV e com o tom. Então, você tem uma aquisição ad hoc. Só que, se você tiver uma série de anomalias, uma série de problemas nas quais o modelo não vai dar conta, né? Anomalias intransponíveis, você tem uma crise, tá? Sim. No interior do paradigma. Daí paradigma. E essa crise é o que leva à mudança de paradigma, né? É uma mudança de perspectiva em curto tempo, certo? Sim. Onde você tem uma mudança de visão de mundo, tá? Sim. Então, essa mudança de paradigma é o que leva à revolução científica, onde você tem a mudança completa de visão de mundo, e isso muitas vezes é influenciado por fatores subjetivos, tá? A partir daí, tem a partir depois da revolução científica, né, da mudança de paradigma, você tem o estabelecimento de um novo paradigma, né, onde você passa a enxergar o mundo de uma nova forma. A mecânica clássica e a mecânica quântica são 2 maneiras de enxergar a realidade de maneira diferente. São 2 modos de enxergar a realidade que são completamente distintos. Então, hoje, por exemplo, numa ontologia, se você for estudar a ontologia, se você for estudar a realidade e não levar em conta uma discussão quanto-mecânica da matéria, por exemplo, é algo bastante complicado de se fazer, porque é um aspecto que você deve discutir, entendeu? Então, você acaba tendo, no final, esse novo paradigma substituindo um paradigma antigo e se tornando a ciência normal. Então, esse processo é um processo cíclico que está acontecendo a todo momento. Hoje em dia, essas coisas podem acontecer com muito mais velocidade, com muito mais agilidade. Existem alguns aspectos aqui que eu acabei não discutindo, que eu conversei com outro amigo, né, com o Márcio, sobre isso, que ele ressaltou outras coisas. Mas, de modo geral, a minha percepção desse capítulo 3, pela estrutura, é que é um capítulo que traz coisas muito importantes para a gente poder levar essa discussão da ciência e da religião para um nível muito mais profundo, porque existem muitas outras áreas, uma contribuição muito grande da filosofia. Sim, né? sim. Eu percebo assim que nem aqueles 2 vídeos sobre a ciência de Deus, eles dão um panorama muito bom para nos guiar sobre que caminho ele está seguindo para construir a defesa do argumento dele. Tipo, assim, eu assisti os 2 vídeos e fiz uma reflexão sobre isso em cima desse livro aqui, e, cara, ajuda a mapear melhor o caminho que ele está seguindo. Inclusive, eu coloquei como recomendação na nossa página do Classroom para o pessoal assistir, porque, assim, embora seja muito complexo o vídeo, né, tem muitas complexidades internas por causa dos conceitos, mas o vídeo ele é bem didático ao ilustrar o caminho que ele está seguindo para poder construir os argumentos. O vídeo, eu lembro desse vídeo, ele apresenta um mapa mental muito interessante. Mas esse vídeo é muito bom, mas sem dúvida a gente tem que ler a obra do Mark Graff em conjunto. Então, ler a ciência de Deus, né? A ciência de Deus, a introdução à teologia natural, é sem dúvida imprescindível, principalmente para a gente entender, onde ele faz uma exposição muito interessante sobre a ideia de natureza, teoria e realidade, né?
onde vai tratar sobre realismo. Por que é importante a gente ter uma visão realista da natureza? Qual é o conceito cristão de physis? Qual é o conceito cristão de natureza? Né? O que significa uma teoria, de um ponto de vista cristão? No sentido de que a gente está tratando de uma realidade na qual a gente pressupõe que ela existe de verdade. Então, o que significa quando você... O que significa uma teoria quando o seu pressuposto fundamental é o realismo? Ele explica aqui a questão do realismo ser crítico, né? De que existe a diferença de que a realidade, ela não é interna, mas sim externa, tipo, que ela é a realidade objetiva e é observável por qualquer ente cognitivo. Então, tipo, é uma construção da tua cabeça. Né? Se eu não me engano, o Kant vai argumentar nesse sentido. Faz a dicotomia entre o mundo fenomeno e o mundo, acho que numeno, né? O mundo das ideias, o mundo da realidade de fato. Né? Então, é isso que eu acho que... basicamente, o que eu entendi, na verdade, eu não entendi muito bem, talvez, que a gente constrói a realidade de fato através das impressões do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento... O argumento dele é tipo que a realidade, ela existe concretamente. Ela é externa ao ser. Falando da posição kantiana. Mas é debate no qual eu não... Daí eu já não sei. Eu sei que tipo, o argumento dele é de que a realidade existe de fato. E a nossa apreensão da realidade, ela ocorre de maneira adequada quando ela é crítica. Ou seja, quando ela pega os elementos da realidade e faz uma apreensão sistemática daqueles elementos para poder compreender como a realidade está posta. Exato. Aí parte uma ideia muito interessante. Partir da ideia do realismo crítico é pressupor que existe uma estrutura no mundo. Exatamente. É aí que ele vai fazer a defesa da ideia de que Deus se revela e ele que revela a estrutura da realidade. Exatamente. Então, existe uma estrutura no mundo e as leis da natureza e o nosso estudo da natureza simplesmente busca descobrir o modo como essa estrutura está posta. Então, aí entra um outro aspecto. Nós muitas vezes nos convencemos que determinadas teorias elas conseguiram explicar todo, né? Que elas se tornaram exaustivas. Por exemplo, no final do século XIX, a gente tinha um otimismo muito grande com relação à física. Então a galera estava fofo, né? O pessoal estava lá tranquilo, achando que a física estava completa. A física era uma ciência completa, né? Só que os estudos do Planck, né, os estudos da radiação de corpo negro, né, os estudos do Balmer, mostraram que não, existem efeitos quânticos, né, a energia, a quantização da energia, a descontinuidade da matéria. Então, assim, coloca em xeque a visão clássica da física, né, e rui todo o edifício da física clássica. Não necessariamente rui todo o edifício da física clássica de maneira que deixa essa inutilizada, né? Porque para tratar dos corpos macroscópicos, a física clássica ela ainda é eficiente, mas ela mostra que a realidade é muito mais complexa e os fenômenos a nível atômicos moleculares são outros, né? São muito mais complexos. Então, eu posso dizer assim, a mecânica clássica é uma especificidade da mecânica quântica. É uma parte dentro da mecânica quântica. Então, hoje, até onde eu sei, existem estudiosos, por exemplo, um colega meu, o Alexandre, formado em física, lá, doutor em física pelo UNB, ele estuda astronomia quântica. Quase que eu falo astrologia quântica. Mas ele estuda astronomia quântica. Isso é algo muito interessante, porque ele já está num nível, assim, extremamente grande do observável. Entendeu? Então, os fenômenos quânticos, eles estão até a níveis muito maiores do que
o macroscópico, aquilo que a gente, no qual a gente está inserido, né? Uhum. Isso é extremamente interessante. Cara, eu acho que vale a pena a gente finalizar aqui comentando um pouquinho, eu não sei, daqui a pouco eu vou ter que começar no outro grupo lá, mas eu acho que Não, eu também, foi massa. A gente conseguiu discutir basicamente o que o capítulo 3 trata. Massa. Assim. O capítulo 4, cara, essa parte da filosofia, na verdade eu passei muito batido, porque eu já li bastante sobre a questão da questão das provas para a existência de Deus. Essa parte mais apologética eu já não estou muito mais na vibe disso. Mas ele faz uma ampliação, como ele fez no capítulo 3, ele faz uma ampliação muito, muito, muito interessante. Né? Porque aqui, na verdade, ele vai fazer uma defesa apologética, mas ele vai fazer as considerações do que é necessário para que essa defesa apologética seja possível. Eu acho que é um instrumento, assim, tipo, mais metodológico para explicar, né? Eu acho que é interessante. Uma coisa interessante da gente perceber é o seguinte, ele vai tratar aqui sobre ciência e religião, provas da existência de Deus, né? Os argumentos filosóficos tradicionais, ele vai falar de Tomás de Aquino, o argumento cosmológico do Calam, né? O argumento lógico, né? Vai falar sobre o Wiley e o design inteligente. Isso daqui é clássico, cara. Isso daqui é uma posição bastante clássica, são tópicos discutidos assim a rodo. Então isso daqui já tem muita discussão, tem discussão muito exaustiva sobre esses pontos, sobre design inteligente, argumento mas essas propostas, logo no começo do capítulo, ele fala que essas propostas que ele está mostrando é só os argumentos que são comumente usados, mas são argumentos que já foram, digamos assim, já se consolidaram. Só que ele mais para o final do capítulo, ele vai apresentar o argumento que ele pretende utilizar, que, na verdade, ele se difere um pouco desse. Porque para ele aproximar a questão do realismo crítico, ele faz algumas considerações mais profundas sobre como se considera os pressupostos para levar Deus em consideração no processo do argumento. Sim. Aí eu vou chegar nesse ponto, assim, sobre o que eu percebi da estrutura desse texto. Né? Então ele vai tratar primeiro do que é o clássico do clássico, o supra-sumo do clássico. Não significa que não sejam argumentos válidos, mas são argumentos já estabelecidos, são argumentos fortes, né? Mas já é muito debatido exaustivamente. Por exemplo, o argumento do Anselmo, cadê o argumento do Anselmo? Tá para frente, cara. O argumento ontológico do Anselmo e tal. Não, outro capítulo aqui. Ele vai discutir, eu acho, quando ele discute provas da existência de Deus. Aqui no volume antigo que eu tenho, na edição antiga, ele está uma parte explicitada, né? O argumento ontológico, o Anselmo da Cantuária, ele discute junto com as 5 vias do Tomás de Aquino. Agora, um aspecto importante, e aí é uma distinção muito interessante sobre como nós vemos Deus, né? Vai explicitar a nossa visão de Deus, ou seja, como a nossa constituição histórica, né, cultural, nos faz entender a natureza de Deus e a realidade dele e a interação dele com o mundo. Por exemplo, o deísmo, né? O deísmo ele surge justamente ali pós filosofia natural newtoniana, né? Os ingleses tomam o empirismo newtoniano, o experimentalismo da ciência natural ali, pós-revolução científica, como o argumento, o argumento mecanicista, né? Como se o universo funcionasse por si só e por conta própria. Então, Deus está ali, colocou a coisa funcionando, mas deixou ela. Depois ele vai falar do tomismo, as 5 vias, as causas secundárias, né? A teologia do processo é muito interessante, porque o cara que é o principal
fundador dela, o Norton Whitehead. Uhum. Alfred Whitehead. Uhum. Ele aqui? Eu não achei. Mas sim, eu sei quem que é. Ele fala aqui atrás sobre ele. Vou pegar aqui, que é um livro legal. É um livro legal, mas é difícil pra caralho. Ciência e o Mundo Moderno, do Alfred North Whitehead, é o nome do cara. Uhum. No fim desse capítulo, cara, ele volta a uma concepção organicista da visão de mundo. Ele volta praticamente para início, meados da Idade Média. Uhum. Mas o Alistair McGrath parece-me que ele toma um outro caminho. Tipo, o argumento dele, a tese dele, vai começar na página 199, se eu não me engano. Do novo livro, né, no caso. O que ele vai falar sobre a teologia natural, porque a proposta dele é dentro da teologia natural, tipo, então ele traz uma justificativa que é muito... ele compra os argumentos do Polanyi para trabalhar essa questão. E daí ele trabalha em cima dos argumentos do Polanyi e do outro que a gente falou sobre a realidade do nosso outro encontro. Roy Basker. Ele mesmo. Então, ele trabalha em torno dos conceitos desses dois caras para modelar o pensamento dele sobre teologia natural e, inclusive, o conceito dele sobre a prova da existência de Deus. Sim. Mas é importante a gente discutir um pouco e falar sobre a teologia do processo, porque ela ainda é muito influente hoje. Né? Eu ainda não li essa parte. Eu tô exatamente nessa parte. Exato. Não, mas eu não vou adentrar muito, porque eu só vou falar assim, que ela é influente. Por exemplo, existem pessoas que vão falar, a gente discute às vezes, né? Existem pessoas que vão falar do Ed Renekiewicz, né? Renekiewicz, que é um liberal. Existem pessoas que criticam ele porque ele é um adepto da teologia do processo, né? Seria Deus, Deus e o mundo se desenvolvendo quase que de maneira simultânea. Então, acabaria as implicações disso que questões morais, questões éticas, muitas coisas, pontos fundamentais do cristianismo estariam em xeque. Né? Agora, um outro aspecto no jogo aqui, a teoria quântica. Deus age através da indeterminação. Isso é uma coisa interessante porque o modelo científico interfere muitas vezes na maneira como a gente interpreta a teologia. Exatamente. Ele usa o exemplo clássico do Copérnico para mostrar como que o conceito de acomodação. Exato. Agora, aqui ele vai falar um pouco sobre milagres, eu não vou entrar nessa discussão porque não tenho muita noção do que ele provavelmente vai dizer, né? A teologia natural, né, argumentos evolutivos, já é uma questão do uso mais ideológico do modelo evolutivo, né? A teologia natural do McGrath é uma tentativa realmente de aproximar o realismo crítico, a visão polaniana. O Polanyi também era um realista crítico, né? A polaniana, tal, ele é muito influenciado pelo Polanyi, onde eu vi alguns comentários, né? Então, a proposta dele, da teologia natural, historicamente, a teologia natural do século XIX, ela tenta chegar a Deus única e exclusivamente por meio da natureza. A implicação é em prol de uma religião da natureza, ou uma religião natural. O McGrath tenta resgatar a fundamentação bíblica para a constituição de uma teologia natural. Pelo menos eu vi no texto dele lá, a teologia de Deus, tal, a teologia científica, né? Ciência, na verdade, teologia científica, né? O Guilherme de Carvalho falou sobre a tese dele,
sobre a tese do Alistair McGrath, é que na proposta de teologia natural do Alistair McGrath, ele... Ai, caramba, agora fugiu o que ele falou. Ele se propõe justamente, enquanto antigamente, a antiga tese da teologia natural, ele era defender, a partir da natureza, a ideia da existência de Deus, o Alistair McGrath, ele parte de outra base. Ele parte da base da Bíblia. A Bíblia já revelada e compreendida, a partir dessa base que ele constrói a ideia de que a natureza aponta para Deus. Então, tipo assim, é diferente a base, a base interpretativa, o ponto de partida, exatamente. O ponto de partida para compreender a questão. Eu vou precisar ir para outra reunião, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir os 2 capítulos, assim, eu sem ler, com base na estrutura. Eu acho que esse livro é uma excelente aquisição e vai mudar muita coisa, né? Vai fazer a gente enxergar com profundidade muita coisa. Eu achei que foi ele e o livro do Peter Harrison juntos foi uma excelente escolha, cara. Vai ser muito, muito interessante, tá? Cara, muito obrigado. Eu vou enviar o link aqui pro pessoal pra gente começar outra reunião, beleza? Beleza, mano. Valeu. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Rosana. Tchau, tchau. Amém. Até.